olhei, já li. Não. Vamos lá. Mantoan, 2006. Afirma, a Mantoan já está no de vocês. Afirma que inovações educacionais, como a inclusão, abalam a identidade profissional e o lugar conquistado pelos professores numa dada estrutura de ensino, atentando contra a experiência, os conhecimentos e o esforço que fizeram para adquiri-los. Para a autora, então a gente tem que focar na pergunta. Às vezes eles colocam um contexto aqui em cima, mas nós precisamos se focar na pergunta, né, que vem abaixo. Ó. Para a autora, a maior dificuldade. Então, a pergunta é sobre qual é a maior dificuldade nessa questão, lembrando que é sobre a inclusão, né? Ela fala sobre a inclusão. Inclusive, é ela que fala sobre integração, inclusão, que não adianta só integrar, tem que incluir o aluno. Então, para a autora, qual é a maior dificuldade enfrentada para que esses alunos sejam incluídos no processo? Qual é a maior dificuldade de quem? Dos professores. Qual a maior dificuldade que os professores enfrentam aí? Vamos ver nas alternativas? Vamos ver. Deixa eu abaixar aqui. Ah, não, dá para ver até aí. Vamos lá. A. Preparar maior número de aulas expositivas sobre o conteúdo das disciplinas. B. Perceber o que cada aluno consegue aprender do conteúdo estudado. C. Participar de maior número de reuniões de equipe. D. Frequentar laboratórios, bibliotecas e exposições culturais. E. Fazer mais relatórios e projetos escolares. Então, qual a maior dificuldade que o professor enfrenta? É preparar mais aulas? É maior número de reuniões? É frequentar laboratórios? Fazer relatórios? É a B, né? É a B. Perceber o que cada aluno consegue aprender do conteúdo. Então, o professor ele precisa ter esse feedback, né? O que meu aluno está conseguindo aprender? É a maior dificuldade, porque preparar a aula para ele tira de letra. Professor é professor, né? Professor, ele consegue fazer aulas expositivas, ele consegue fazer reuniões, ele consegue fazer relatórios, projetos, ele consegue levar um aluno para a biblioteca, para um laboratório, só que a maior dificuldade enfrentada para que o professor possa incluir o aluno no processo é perceber o que ele consegue aprender sobre, né? O Sobre a conteúdo aula que o professor estudado. preparou. Acho que é a maior dificuldade. Por quê? Sim. Porque a Mantoan, ela fala sobre educação especial, né? Alunos de inclusão. Então, ela fala que nem sempre, por exemplo, o professor pedagogo, apesar que essa prova é educação especial mesmo. Porém, muitos professores que estão em sala de aula, porque ela fala de professores de uma forma geral, muitos professores que estão em sala de aula, eles não têm essa experiência com a educação especial. É só quem realmente dá aula ou é da área, tem algum conhecimento maior. Porque o professor mesmo que pega uma sala como titular, né? E tem lá vários alunos de inclusão, ele não sabe o que fazer. Então, o professor já tem essa dificuldade, né? Os da educação especial, apesar de ter experiência, eles também enfrentam dificuldades, porque eles precisam identificar o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe, o que se ele está conseguindo aprender, se não está, você tem que mudar a estratégia, a dinâmica da aula para ele conseguir, tá? Então, por que está eliminando as outras aqui? Eu só vou grifar para quem for assistir depois saber, tá? Então, ó, Ok. maior número de aulas, maior número de reuniões, laboratórios, relatórios e projetos. Não que esteja errado, né? Essas daqui. Mas a Sim. maior dificuldade realmente é a letra B. B de É a bola. maior É a dificuldade, né? maior, entre elas, né? É a maior É maior. dificuldade, é a maior. Isso mesmo. Acho que a questão 7 deve estar lá para cima, tá? Vamos lá. Carvalho. Carvalho também está na bibliografia de vocês, né? Do concurso. Carvalho, inclusive, acho que, se eu não me engano, é o primeiro livro que aparece lá
no vídeo É, da... esse livro Ela, não tá no é? edital. É essa, Sim, né? É. é. Carvalho, Sim. em seu livro Educação Inclusiva com os Pingos nos Is, é esse mesmo. Ressalta que o entendimento de projeto político-pedagógico numa escola inclusiva deve ser de... Então, aqui eles querem... A VUNESP colocou... Deixa eu trocar aqui. O que a Carvalho cita, né, no livro dela sobre PPP, numa escola inclusiva, né? Lembrando, o projeto político-pedagógico tem que estar sendo informado sobre a educação especial no PPP. O que vai ser feito com os alunos precisa também estar no PPP da escola, né? Então, vamos ver aqui. A. Descrição das dificuldades de cada aluno no PPP. B. Relação de conteúdos desenvolvidos pelas disciplinas. C. Um meio para a cristalização do ato pedagógico. Nossa, cristalização. D. Revisão das novas metodologias. E E. Um processo de construção contínua. O que você acha, Rê? O que você colocaria se fosse o dia da prova? Então, esse aqui de cristalização eu já excluiria. Vamos excluir? É É exatamente o isso, passo a passo que você vai ter que fazer no dia da prova. Então, ó, né? cristalização. É. Aqui também fala de descrição de dificuldades de cada aluno. E a gente não vai colocar isso no PPP, né? Não, também não, Não, né? isso daí nós sabemos nos nossos relatórios, né, nos nossos portfólios, qual a dificuldade de cada aluno. Mas isso não vai estar no PPP. A Tá no única coisa que vai documento. estar no PPP é atendemos alunos da educação especial, quais são as deficiências, os transtornos e a quantidade de alunos que nós temos. Agora, Sim, esse restante aí vai estar nos nossos relatórios, no nosso planejamento e não no PPP da escola, né? eu acredito que também não. Não. Na verdade, o que eu iria colocar seria a letra E, um processo de construção contínua. Por que você colocaria a letra E? É Não porque tô eu acho que falando que tá errado, não tô falando que tá errado, eu tô falando por que você colocaria? Porque é a mais cheirosa? é, eu acredito que essa é a questão, é a resposta mais cheirosa. É a cheirosa. Sempre que a gente tem a cheirosa, é ela a alternativa correta. Aqui, ó. Um Ah, tá. processo de construção contínua, porque é um processo. A gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez, né? A gente Sim, precisa verdade. inserir, incluir esses alunos. Nós precisamos saber qual é a realidade deles. Então, é uma construção contínua. Não adianta que não vai ser de um dia para o outro que vai resolver tudo, não. Aí, ó, Não, eliminaria B, relação de conteúdos não vai no PPP. Revisão de novas metodologias é bom, mas também não vai no PPP, né? Porque isso daqui é nosso planejamento. Ah, eu ensinei de uma forma, vou mudar, vou fazer diferente agora, porque isso daqui é planejamento, não é no PPP, né? tá Certo? certo. Certinho. Então acertaria aí, ó. Você iria na certa já. Vamos lá. Vamos ver essa se pode. Dá sim, dá para fazer. Para responder às questões de número 8 a 12, considere especificamente o conteúdo do documento Parâmetros Curriculares Nacionais, adaptações curriculares. Então, é dentro da educação especial aí, né? Apesar que aqui não tá falando, mas é. Vamos lá, vamos ver aqui. Regis é um aluno que apresenta fraqueza muscular, falta de coordenação motora e se cansa com muita facilidade. Sua professora permite que ele termine suas tarefas em casa. Esse é um exemplo de adaptação que diz respeito à modificação. Vamos ver. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Então, é um aluno que tem dificuldades, a professora deixa fazer tarefa em casa e é um exemplo de adaptação, porque aqui nos parâmetros curriculares nacionais,
agora já foi de vermelho mesmo. Fala de várias adaptações que devem ser feitas também para a educação especial. Então, não só da educação especial, mas precisa fazer adaptações quando necessário. Então, é um tipo de adaptação que pode ser feito. Ó, é um exemplo de adaptação que diz respeito à modificação, modificar. Vamos ver aqui nas alternativas o que tem. De avaliação, de objetivos, de conteúdos, de tempo e de técnica. Então, o que essa professora está fazendo com o aluno? Que tipo de adaptação que ela está usando, deixando ele fazer as tarefas em casa? Ó, é aqui, ó. Ela está dando mais tempo? Permite, olha lá, permite, ele tem dificuldade. Aí a professora está deixando que ele termine as tarefas em casa, porque ele já apresenta dificuldades. Olha, ele tem dificuldade em coordenação motora, ele não vai acompanhar igual os outros alunos. Então, isso Ele se requer. cansa com facilidade. Isso, então requer o quê? Mais tempo. Exatamente. Não é que ele não vai fazer as atividades, ele vai. Mas ele, por conta dessas dificuldades que ele apresenta, ele vai precisar de mais tempo. Tempo. Ó. Ele vai precisar de mais tempo. Temporalidade. Muito bem. A Rê vai gabaritar essa prova, hein, Rê? Vamos lá. Sei não, Fê. Tem umas aqui que eu tive bastante dificuldade. Vamos ver. Sim. 9. A maior parte. Não é fácil, né? Elas não são fáceis mesmo, não. Ainda mais nessa área da educação especial. A maior parte das adaptações curriculares utilizadas na escola é facilmente realizada pelo professor no planejamento de suas atividades docentes. Dentre essas adaptações, há as avaliativas. Então, aqui. Dentre essas adaptações, há as avaliativas que se constituem. Vamos ver aí. A. Na organização didática de agrupamentos e de espaço. Vou ler todas primeiro. B. Na adaptação e ou modificação de técnicas e instrumentos, sobre a avaliativa. C. Na modificação do nível de complexidade das atividades. D. Na modificação da seleção dos materiais previstos. E. Na eliminação e ou modificação de conteúdos secundários. Primeiro, antes de você responder, aqui a pergunta é a adaptação dentro as avaliativas que se constituem. Então, assim, vai entrar no processo avaliativo, tá? Todas aqui são positivas. Não posso falar que elas são erradas, né? Elas não são. Porém, temos que encontrar uma que esteja indicando a avaliação. Porque o aluno da educação especial faz avaliação? Faz também. Tem adaptações a serem feitas, mas eles vão ser avaliados de uma forma diferente? Sim, mas vão ser de qualquer forma, né? Então, nós temos que encontrar uma alternativa aqui que esteja falando de avaliações. Lembrando que avaliações, eu não vou dar resposta, mas lembrando que avaliação não quer dizer prova, e sim um processo, né? É um processo que pode ser dado uma atividade, uma prova, um seminário, enfim, né? É um conjunto que você avalia o aluno não só por uma prova, né? Ainda mais sendo da educação especial, aí que você não pode, você tem que verificar como que você vai avaliar realmente esse aluno. Mas vamos lá. O que não tem a ver com avaliação? Então, antes de você responder, o que não teria a ver com avaliação? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, seleção de materiais. Não é avaliação. Não é. Modificar conteúdos secundários. Não é avaliação. Não vou dar, A número não vou 1 falar tá todas, falando. senão eu vou dar resposta. A número 1 tá falando agrupamento e de espaço. Não é avaliação.
Agrupamento e espaço é a organização da sua aula e não a avaliação propriamente dita. Não avaliação. Então, a Sim. avaliação ou é C ou é B. Nível de complexidade das atividades. Na modificação do nível da complexidade das atividades. Eu acho que eu colocaria essa. Você colocaria essa? Vamos lá. Aí essa você erraria. Porque tá. aqui também está falando, apesar que a atividade tem a ver com avaliação, porque você pode dar uma atividade, né? E avaliar através, mas aqui como fala do nível de complexidade, o que significa o nível? A dificuldade. Você ir aumentando o grau de dificuldade para as atividades. Assim, você não pode falar que você vai aumentar o nível das atividades para o aluno da educação especial, porque cada caso é um caso. Então, você não vai aumentar o nível de complexidade. Nível de complexidade significa mais dificuldade ainda, mais desafio ainda. Ah, entendi. Né? Então, seria a B. Seria a B. Por que a B? Vamos lá. Tá. Ó, técnicas e instrumentos. Isso entra como avaliação. Tá bom. Por exemplo, eu vou dar uma avaliação diagnóstica. Eu vou dar... Que tipo de avaliação que eu vou dar para o meu aluno da educação especial? Então, dentro dessas avaliações, tem as técnicas e principalmente os instrumentos. O que são os instrumentos? Tudo que eu vou usar para avaliar o meu aluno. Então, nem sempre você usa a palavra técnica, mas você usa a palavra instrumento. Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Quando a gente fala assim, vou aplicar a prova para o meu aluno. Prova não é o único instrumento de avaliação. Então, assim, se eu juntar tudo, prova é um instrumento, um trabalho em grupo, um trabalho individual, a tarefa feita em casa, na classe, tudo são instrumentos que eu vou juntar para avaliar o meu aluno, tá? Então, lembra assim, ó, instrumentos avaliativos, tem a ver com avaliação. É a letra B de bola, tá? Ok. Mas não tô falando que essas questões são fáceis, né? Não são. Não são. Não são. A de vocês é mais difícil ainda do que a do PEB. Muito mais. Meu Deus. Vamos lá. Tá chegando. Fica firme, fica firme. Olha lá. 10. A modalidade da educação especial realiza-se transversalmente em todos os níveis de ensino. Por quê? Educação especial, ela perpassa por todos os outros níveis, né? Ela passa pela educação pela educação infantil, ela passa pelo ensino fundamental, ela passa pelo ensino médio, vai até o nível superior e assim vai. Então, por isso que a gente fala que a educação especial ela é transversal. E ainda mais porque, mais do que você sabe, que muitos dos alunos da educação especial, às vezes eles têm uma idade, mas a mentalidade não acompanha a idade, né? E vice-versa. Sim. Então, às vezes nós temos os alunos de altas habilidades que têm uma idade, mas a mentalidade dele é acima. Temos alunos de deficiência ou transtorno que têm uma idade, mas a mentalidade é abaixo, e assim por diante, né? Então, eles perpassam por todos. Vamos ver aqui. Os serviços educacionais especializados, embora diferenciados, por exemplo, serviços educacionais, eu posso pegar como exemplo o AEE, é um atendimento educacional especializado, queira ou não, é um tipo de serviço, né? Eles são diferenciados por quê? Porque, claro, né? Nós temos alunos de vários graus e nós temos todo o público-alvo para atender. Então, nós temos alunos com deficiência, dentro das deficiências, daí nós temos deficiência auditiva, intelectual, visual, etc. Aí nós temos os transtornos globais de desenvolvimento, como, por exemplo, os autistas e assim por diante. Então, por isso que aqui fala
embora diferenciados, porque vai depender, né? Que tipo de serviço para qual público que eu vou atender. Mas enfim. Então, aqui está afirmando que a educação especial, aqui já está afirmando, é uma modalidade de ensino. Sim. Né? Já está afirmando. E passa por todos os níveis, ou seja, por todas as etapas: infantil, fundamental e médio. Mas a pergunta é aqui, para completar, tem uma vírgula aqui. Então, os serviços educacionais especiais, embora diferenciados, vamos ler as alternativas, devem e podem desenvolver-se isoladamente. B. Precisam ser elementos distintos, ou seja, diferentes do sistema educacional. C. Devem fazer parte de uma estratégia global de educação. D. Devem focalizar especificamente os alunos com deficiência. E E. São considerados subsistemas à parte da educação geral. Nossa, tem Essa já tá fora. muitas pegadinhas, né? Vamos pegar aqui o vermelhinho para ir detonando. Vamos lá. Ó, aí. São considerados subsistemas à parte. A parte já Está cheira mal. excluindo já aqui, né? Já. Excluindo, pessoal. Vamos lá. Qual mais estaria excluindo ou que você acha que não caberia? Devem e podem desenvolver-se isoladamente? Isoladamente. Já também estaria fora. Isoladamente. Isoladamente. Vamos ver a B. Precisam ser elementos distintos do sistema educacional. O que significa distintos? Diferentes. Ó, já tá excluindo eles também, ó. Precisam ser elementos distintos do sistema, como se eles não fizessem parte do sistema educacional. Eles fazem. É uma modalidade, mas eles fazem parte do sistema educacional. Sim. Vai ficar para ser analisada sempre no dia, Rê? 2. Sempre você vai eliminar 3. Vai ficar em dúvida em 2. Sempre duas. Aí a gente vai analisar as 2 que sobram. Ou devem fazer parte de uma estratégia global de educação, ou devem focalizar especificamente os alunos com deficiência. No caso daí, tá falando da educação especial, não da educação inclusiva, né? Não, pode ser educação especial ou inclusiva, né? Porque na verdade, a educação inclusiva engloba também a educação especial, né? Uhum. Mas aqui o foco é educação especial. É, educação especial. Quando fala essas palavras assim... Se você analisar uma palavra, você vai especificamente? Isso. Especificamente é a palavra negativa. Por quê? Educação especial só tem os alunos com deficiência? Não. Essa palavra, quando fala, focalizar, né? Devem focar, vamos lá, em outras palavras. Focar só nos alunos da educação especial, alunos com deficiência. Mas e os alunos com transtornos globais de desenvolvimento? E os alunos de altas habilidades? Não entra? Porque aqui, acaba sendo... educação especial, público-alvo são 3. Então, educandos com deficiência é 1. Educandos com transtornos globais de desenvolvimento, né? O TGD lá é outro. Sim. A educandos de altas habilidades superdotadas é outro. Então, aqui, a pegadinha é focar só no com deficiência, mas e o restante? E o restante, verdade, tá excluindo, né? Mas é uma pegadinha. Né? É uma pegadinha. Por quê? Tá falando da deficiência, daí o pessoal associa a deficiência com a educação especial. Tá certo. Associar, mas não é só alunos com deficiência. É um deles, né? A alternativa correta, ó. Fazer parte de uma estratégia global. Eles fazem parte de todo o processo. Eles fazem parte do sistema educacional, eles fazem parte da educação. Então, tem que ser visto, tem que ser dado um serviço educacional especial para eles, sim. Embora diferenciados, ou seja, embora esteja estratégias, métodos, as concepções,
as adaptações têm que ser feitas no currículo, embora seja diferenciado para eles, mas eles têm que fazer parte de tudo, do processo global, porque eles fazem parte da educação. Apesar de ser uma modalidade, eles não estão à parte, no escanteio, digamos assim. Daí seria uma exclusão, né? Eles fazem parte do Sim, processo. Então, por isso, estratégia global. Ou seja, que tipo de estratégia eu vou utilizar para aquela deficiência, para aquele transtorno, né? Que tipo? Porque não posso usar a mesma sempre, porque são públicos diferentes, né? Então, sim. a alternativa correta aí seria a letra C. Letra C. Vamos ver aqui. 11. Deixa eu ver se dá para fazer. Eu acho que não, porque, peraí, deixa eu ver se vocês tiveram isso. Eficácia na educação dos alunos com necessidades especiais. A intensidade do apoio a ser oferecido com seu significado. Eu acho que vocês não teve essa na prova, no edital. Você quer fazer mesmo Eu acho. assim? Eu não consegui fazer, na verdade, Fê. Vamos fazer então? Vamos fazer então. Eu não Vamos. lembro se vocês tiveram isso no edital, mas vamos fazer mesmo assim. Ó, os sistemas de apoio favorecem ou viabilizam a eficácia na educação dos alunos com necessidades especiais. Relacione a intensidade de apoio a ser oferecido para eles, 1, 2, 3, 4, e seu significado. Então, vamos lá. Aqui desse lado é intensidade de apoio, intermitente, limitado, extensivo, pervasivo. Esses são tipos de apoio oferecido à educação especial. E desse lado aqui, eles querem o significado deles. Vamos ver. Ó, vamos ler tudo primeiro, né, para não confundir. A, por tempo determinado e com fim definido. Eu vou ler todas, depois eu explico. B, regular, em ambientes definidos, sem tempo limitado. C, episódico, transitório e de pouca duração. É só o significado, né? D, com alta intensidade e com longa duração, envolvendo equipes e muitos ambientes de atendimento. É o extensivo. Bom, não vou dar resposta, eu vou mostrar para você como você faria por eliminação. Então, deixa eu pegar um aqui. Vou pegar o 2 que é limitado. Vou começar do mais fácil, tá? Tá Limitado é bom. o 2. Aí o limitado, ó, por tempo determinado com fim definido. O que é algo limitado? Tem o tempo determinado. Se fosse ilimitado, não tem fim, não tem tempo, não tem nada. Mas como é limitado, o tempo já é determinado, já tem um começo, meio e fim. Não vai seguir adiante, é o limitado. É a letra A aqui, ó. Esse seria o 2. Ó, tá vendo? Por quê, ó? O que é uma coisa limitada? Tempo determinado. Fim definido, é o limitado, tá? Então, ó, Então nessa aí a gente já eliminaria já algumas questões, porque só isso. tem a resposta C e a E, que tem o 2A. Então vamos lá. 2A.